boas, galera? Espero que sim! Hoje eu vim falar sobre números primos. Sim, não tô falando do seu primo, não, aquele menino chato que fica te pentelhando, não. Tô falando de números primos, são números com características, fenomenais que você vai aprender na aulinha de hoje. Então, antes de mais nada, não esquece entendeu? De dar um like, de compartilhar esse vídeo para outras pessoas. Me ajuda, se inscreve aí no canal que eu tô montando um monte de aulinhas de conteúdos legaisinhos de matemática para te ajudar, para facilitar a sua vida na matemática. Então, vai lá, se inscreve e vem fazer companhia para mim e dar um match na matemática. Beijo, gatinhos! Conto com vocês e bora pro vídeo! Oiê! Eu sou a Tati, professora de matemática. E aí, gatíssimos e gatíssimas! Hoje eu vou falar sobre números primos. Não é sobre aquele seu primo lá, aquele lá, não. Eu vou falar sobre números primos. O que significa um número primo, Tati? Por que ele tem esse nome? Ele é primo de número primário, não de primo parente. Quem descobriu isso foi lá Pite, meu amigo Pite, Pitágoras, na verdade. Pitágoras, lá em 530 e alguma coisa antes de Cristo, ele descobriu que havia uma característica um pouquinho diferente em alguns números, que ele chamou de números primos. São números primários que se destacam por serem diferentões, entendeu? O que eles têm para ser assim tão diferentes? Uma característica que na verdade é fenomenal. Eles só são divisíveis por 1 e por eles mesmos. Significa que se você pegar qualquer número primo, tentar ele dividir, entendeu? Tentar dividir esse número por um outro número, a divisão não vai dar exata, a não ser que você divida ele por 1 ou por ele mesmo. Senão não vai rolar. Então, estes números, eles são extremamente importantes para a matemática, extremamente importantes para a nossa vida, para o mundo em que a gente vive. Você não vai acreditar em mim, mas eu vou te contar para que servem os números primos. Eles servem para códigos, exatamente, códigos de computadores. A galera da informática pira no número primo, gente. Por quê? Porque sabe aquelas senhas, aquelas mensagens criptografadas que o governo manda, aquela coisa assim, tipo de filme do Tom Cruise, Missão Impossível? Aquilo lá, gente, é feito por números primos. Por quê? O número primo, como eu disse, ele só é divisível por 1 e por ele mesmo. E para você quebrar um número primo, para você pegar um código lá, definido em um número primo, e você decodificar, você precisa fatorar esse número. E a fatoração, que eu vou mostrar aqui para vocês como funciona, na matemática a gente usa ela para uma série de coisas, como por exemplo, para você descobrir se um número tem uma raiz quadrada exata, para você fazer MMC, MDC, enfim, a gente usa ele aqui na nossa matemática, claro, com números mais básicos, com coisas menos complexas, mas ele é usado pela Segurança Nacional nível hard. E detalhe, recentemente foi descoberto um maior número primo e ele tem 22 milhões de dígitos, ou seja, é um número de 22 milhões de dígitos. Imagina, para você decodificar um código com 22 milhões de dígitos. O melhor computador vai levar aí, no mínimo, sei lá, anos e anos para fazer isso. Então, você precisa entender a importância dos números primos e parar de torcer o nariz para eles, hein? Tô de olho. E tem mais um detalhe, se você quiser ficar rico, milionário, tem lá um prêmio milionário para quem descobrir o maior número primo existente. Então, gatinhos, senta aí, começa a pensar lá, fazer conta e quem sabe você descobre, fica milionário e não esquece de mim se isso acontecer, tá? Manda um agradinho aqui pra Pro. Lembra de mim, não esquece de mim não, por favor. Mas vamos lá, né? Chega de enrolar, né, Tatiane? Menos. Então, aqui eu coloquei os números primos, que são o 2, o 3, o 5, o 7, o 11 e o 13, ou seja, todos os números que têm essa característica de serem divisíveis apenas por 1 e por eles mesmos. Se você prestar atenção ali, coloquei números básicos, números baixos, mas se você prestar atenção,
O único número par que aparece nessa lista é o 2. E isso é uma característica, é uma exceção. Por quê? O número 2 é o único número par que é primo. Então, se você pegar qualquer outro número que seja par, ele tem como divisor o 2. Lembra, eu já ensinei critérios de divisibilidade. Se você não sabe o que significa isso, do que eu tô falando, vai lá na aulinha de critérios de divisibilidade e dá uma olhada que a gente já aprendeu. Critérios de divisibilidade, ok? Então, eu uso aqueles critérios para saber se um número é divisível por outro, certo? E aqui eu coloquei a listinha dos números e lembrando que o 2 é exceção à regra. Ele é o único número par que é primo, ok? Beleza? E aí eu coloquei uma listinha, claro que tem muito mais lá pra frente e aqui a gente vai usar estes fatores, a gente vai usar estes números para decomposição que a gente precisa aprender, que é um pequeno passo para depois a gente aprender o MMC e o MDC, beleza? Então, olha só, eu vou ensinar hoje você a fazer fatoração, a decomposição em fatores primos, que é pegar um número e você vai dividindo este número por fatores primos, ou seja, por números primos, até que você obtenha como resultado aqui o número 1. Então, bora lá fazer. Peguei um exemplo, um número pequenininho pra gente começar. Então, ó, vou pegar o 12 e eu vou decompor o 12. Eu vou desmembrar o 12 em várias etapas, começando pela divisão por 2. Por que por 2? Porque eu preciso seguir a ordem dos fatores primos. Eu não posso pegar qualquer número primo que eu quiser. Eu tenho que começar pelo 2. Se não for possível pelo 2, eu vou pelo 3. Se não for possível pelo 3, eu vou pelo 5. E assim sucessivamente. Entendeu? Então, eu vou começar pelo 2. Porque eu sei que o 12 é par, se o 12 é par, ele é divisível por 2. De novo, critérios de divisibilidade. Se você não conhece os critérios, assiste a minha aulinha que você vai entender. Então, 12 dividido por 2 deu 6. O 6 é par, então eu continuo dividindo por 2. Mas, Tati, eu também posso dividir o 6 por 3? Sim, mas lembra, eu tenho que respeitar a ordem. Enquanto for possível dividir por 2, eu continuo no 2. Então, eu vou dividir de novo por 2. 6 por 2 vai dar 3. Agora, o 3, ele é um número primo. Se ele é primo, ele só divide por ele mesmo e por 1. Então, divido por 3. 3 por 3 deu 1. Quando der 1 aqui embaixo, significa que a gente terminou o nosso trabalho, já fizemos a decomposição do número. Então, eu vou lá pegar esse número e escrever ele de uma forma diferente. Então, ó, 2 ao quadrado vezes 3. Essa é a forma de decomposição do número. Beleza, gatíssimos? Então, bora aqui pro 36 agora. O 36 é um número um pouquinho maior, mas também ainda é pequeno, né? E ele é par. Eu começo por 2, então vamos lá. 36 dividido por 2, que vai dar 18. É par ainda, então eu continuo por 2. 18 por 2, 9. O 9 não é mais par. Então, olha só, segue lá a sequência, eu vou por 3. Dá para dividir o 9 por 3? Sim, e vai dar 3. 3, eu pego o número 3 porque ele é primo. Se ele é primo, ele só divide por ele mesmo. Coloco 3 aqui, 3 dividido por 3 deu 1. Lembrando, deu 1, significa o quê? Acabou. Então, passa um traço, fecha a conta e vai lá, ó. 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. 150, um número um tiquinho maior. Então, vamos lá. Por 2 vai dar 75. O 75 já não é mais par, então eu tenho que ir para o próximo, que é o 3. Então, pego o 3, verifica se o 75 é divisível por 3. De novo, a gente vai usar o critério de divisibilidade. Regrinha para saber se o número é divisível por 3, eu faço lá a soma dos algarismos. 7 mais 5 é 12, 12 é divisível por 3, portanto, eu consigo dividir o 75 por 3. E vai dar 25. Continuo por 3? Vamos ver. 2 mais 5 é 7. 7 não divide por 3, então eu não continuo por 3. Eu vou mudar para o 5. Critérios de divisibilidade. Terminou em 5, é divisível por 5. 25 por 5 é 5. 5 é um número primo.
Se ele é primo, ele só divide por ele mesmo e por 1. Então, eu vou pegar o próprio 5 e vai dar 1. Terminamos aqui, ficou 2 vezes 3 vezes 5 ao quadrado. Próximo número, um pouquinho maior, 1.250. É um número par, então eu começo por 2. 1.250 dividido por 2 vai dar 625. Não é mais par. Se não é mais par, não continuo por 2. Mas eu preciso verificar se eu divido por 3 ou não. Então, para verificar, faz a soma lá dos algarismos. Lembra disso sempre. Então, vai lá. 5 mais 2, 7, mais 6, 13. Não dá para dividir por 3, então eu vou por 5. 625 dividido por 5 vai dar 125 por 5. De novo, porque termina em 5, vai dar 25, que por 5 vai dar 5. Chegamos no número primo. Se ele é primo, ele só divide por ele mesmo e deu 1. Então, ficamos com 2 e 1, 2, 3, 4, 5 elevado à quarta potência. Beleza, gatíssimos? Então, essa é a decomposição que nós vamos usar para fazer depois as próximas aulas de MMC e MDC. Guarda isso, treina, não esquece de exercitar. Matemática é treino, então treine bastante. E viva os números primos! Beijo, gatíssimos! Até a próxima aula. Beijo, me liga. Fui!